E aqui estamos nós no mosteiro de Alcobaça, como há pouco lhe disse. Aqui, nesta terra prometida a São Bernardo por Dom Afonso Henriques, segundo a lenda que acabámos de escutar. Uma lenda muito bonita, onde Deus se manifestou através do irmão. Disse, reza, reza, oferece a Bernardo, oferece ao servo Bernardo, ao servo de Deus. E é interessante como Deus trabalha assim. E quantas vezes Deus aqui nesta casa, no mosteiro cisterciense de Alcobaça, terá trabalhado assim. Posso lhe dizer até, em jeito assim de confidência, que o fez hoje. Porque quis a providência de Deus juntar aqui um éborense com uma alcaçovense, alentejanos e da mesma diocese. Dizia um santo espanhol, os acasos dos homens são a assinatura de Deus. E foi o que aconteceu aqui. Sr. Doutor, muito obrigado por nos receber aqui nesta, que é a sua casa. Nossa casa. Muito obrigado por aqui nos nossa receber. Nossa casa, nossa de todos. Primeira pergunta que lhe pedia que nos respondesse é: porquê é que esta terra se chama Alcobaça? Porque, como sabe, a gênese da vila de Alcobaça está na implementação do mosteiro cisterciense aqui, cuja fundação remonta a 1153. E o mosteiro foi construído precisamente na confluência de dois rios, chamados precisamente Alcoa e Baça, e daí o nome de Alcobaça. Alcobaça. Eu ouvi dizer, eu não conheço muito a história do mosteiro, mas que na cozinha do mosteiro passa o rio. É isso? Ou isso não, é a história? Não passa o rio, mas de facto ao longo dos anos as pessoas, quando nos visitam, não é, ficam com a ideia de que passa o rio, porque temos efetivamente uma canalização de água potável que leva a água, neste momento é da rede pública, mas antigamente vinha precisamente da nascente. E, portanto, temos uma canalização que que permitia precisamente a adoção de água potável à cozinha do mosteiro, isto já a partir do século XVII, XVIII. Estamos a falar de quantos monges? Às vezes ficamos com a ideia de que o mosteiro de Alcobaça foi construído para acolher centenas de monges, porque é extremamente grande. Mas a verdade é que, pela dimensão da sala do capítulo, que é a sala onde como sabe, é a sala onde todos os monges da comunidade, monges professos, se reúnem para a leitura de um capítulo da Rega diária. Pela dimensão da sala do capítulo, ficamos a saber que este mosteiro foi construído para um número não superior a 100 monges. Mas, efetivamente, as fontes históricas dizem-nos que nunca teve esse número. Portanto, tivemos sempre abaixo dos 100 monges. É evidente que depois, mais tarde, tínhamos os noviços, tínhamos também os monges conversos, tínhamos também uma série de criados que trabalhavam nos vários espaços do mosteiro, mas, efetivamente, monges de coro. Foi construído para um número não superior a 100 monges, mas nunca chegou a ter esse número. Mesmo assim, são muitos monges. São muitos monges. Não é? Mas a média terá sido máximo 50, 60 monges. Bem menos. Bem menos. Quem quiser visitar aqui o Mosteiro de Alcobaça, e deve fazê-lo, porque é um espaço de facto muito bonito, que espaços é que são mais importantes e que não podemos deixar de visitar? Neste momento eu aconselho todo o circuito de visita que inclui a igreja, o claustro onde nos encontramos, portanto o claustro Dom Dinis, que é o claustro medieval, e os lugares regulares medievais que se encontram implantados à volta desse claustro. Portanto, estamos a falar da sala do capítulo, do parlatório, onde neste momento temos instalada a nossa loja, mas muito brevemente vai sair lá e vai ser colocada num outro espaço. A sala dos monges, onde funcionou o antigo scriptorium de Alcobaça e onde se produziram centenas de manuscritos iluminados que hoje se guardam muito bem preservados na Biblioteca Nacional de Portugal. A cozinha já do século XVIII e o refeitório. E no piso superior temos ainda o dormitório dos monges, que é um dos maiores e dos melhores preservados de toda a Europa. Então falou-nos em 4 ou 5 lugares, que se calhar era importante nós pararmos um pouco. A sala do capítulo, como explicou, é o sítio onde eles se reuniam. Com o Sr. Abade para a leitura diária de um capítulo da Regra de São Bento. Regra. Que ainda hoje a regra beneditina, e neste caso cisterciense, não é?
tem como tradição, é o espaço onde costumam juntar-se para até decidir os assuntos mais importantes. Exatamente. Da cozinha, sendo já do século XVIII, como disse, é um espaço muito interessante. Poderia falar-nos um pouco para abrir o apetite a quem vê? É um espaço muito interessante, mesmo do ponto de vista da arquitetura, na medida em que, no local onde se implanta hoje a cozinha construída no século XVIII, era o antigo calefactório dos monges. O calefactório era o local onde os monges se aqueciam durante o seu cotidiano. E como o nome indica, calefactório, onde existiam, portanto, lareiras onde eles se podiam aquecer. E daí estar ao lado da sala dos monges, onde os monges fabricavam os seus magníficos manuscritos e permitia, portanto, uma pequena saída até ao calefactório para aquecer. Não era um coffee break, mas Não era um coffee break. Mas era para aquecimento. Precisamente, portanto, porque de facto a pessoa muito parada durante muito tempo acaba por poder regelar, e então num sítio destes em que o frio impera, não é? E o que aconteceu foi o seguinte: no século XVI, a antiga cozinha medieval, que era implantada no corpo norte do mosteiro, a seguir ao refeitório, foi sacrificada para dar lugar ao paço abacial. E os monges mudaram, portanto, deslocaram a função de cozinha para esse espaço do calefactório. Foi preciso preparar. E o que vieram fazer foi construir umas arcadas junto aos alçados exteriores da sala dos monges e do refeitório, para criar uma plataforma que permitisse abobadar aquele magnífico espaço. E também para suportar aquela magnífica e incomparável chaminé que existe no meio da cozinha. É muito interessante, mas eu acredito que a história, se ficássemos apenas pelo passado, era pobre, não era? A história não tem sentido se não for olhada com os olhos do presente e a preparar o futuro. Neste sentido, que lugar ocupa hoje, em Portugal e na ordem, digamos assim, cisterciense, este mosteiro? Como sabe, o Mosteiro de Alcobaça foi inscrito na lista do Património Mundial em 1989, na medida em que satisfazia 2 dos critérios da lista de 10 critérios que a Unesco tem para aceitar os bens, a inscrição de bens nesta lista. E o Mosteiro de Alcobaça foi considerado, respondendo ao critério 1, uma obra-prima do espírito criador humano. E isto diz tudo. Claro. Isto diz tudo. E respondendo ao critério 4, por ser considerado uma obra absolutamente extraordinária de um período específico da história da construção, e portanto estamos a falar daquilo que foi a arquitetura dos cistercienses. E de facto hoje o Mosteiro de Alcobaça ocupa um lugar de primazia em toda a Europa cisterciense, não é? Precisamente porque na lista do Património Mundial só existem 5 mosteiros cistercienses inscritos. Para além de Alcobaça, temos o mosteiro de Poblet, na Catalunha, Fontenay, em França, Fountains, em Inglaterra, e Maulbronn, na Alemanha. Portanto, estes são os 5 principais, ou seja, são os 5 que a Unesco reconheceu como bens absolutamente extraordinários daquilo que é, ainda hoje, a herança dos cistercienses em toda a Europa. E, de facto, o Mosteiro de Alcobaça permanece como sendo um dos mais completos, melhor preservados e mais emblemáticos mosteiros cistercienses de toda a Europa. Se nós pensarmos que a Ordem de Cister, desde a Idade Média até o início da época moderna, podemos balizar desde 1098 a fundação da Ordem de Cister até o início do século XVI, conseguiu fundar cerca de 1750 mosteiros masculinos e femininos em toda a Europa, em que as extremidades são Portugal e a Polónia, não é? Abarcando todos os outros países, incluindo a Dinamarca, a Suécia, a Bélgica, França, Espanha, Itália, a República Checa, etc, Meu Deus, etc. o mundo inteiro mesmo. Monumentos esses que subsistem na sua esmagadora maioria, uns ainda com comunidade, felizmente, não é? E outros sem comunidade, uns de propriedade privada, outros de propriedade estatal, como é o caso do Mosteiro de Alcobaça. Isto leva-nos a
coloca-nos Alcobaça num patamar superior ao nível daquilo que é a herança cisterciense hoje em toda a Europa. E por isso é que nós, na nossa atividade do cotidiano, para além de tentarmos receber o melhor possível os visitantes que vêm de todo o mundo, e costumamos dizer que nós de facto efetivamente recebemos o mundo inteiro aqui num dia podemos ter a visita de gente que vem dos 5 continentes, claro. ou de muitos países Ainda da Europa. Ainda hoje estão aqui 500 jovens, não é? Estão aqui 500 jovens a visitar, oriundos de 90 países deste nosso magnífico mundo, no âmbito das Olimpíadas da Física, portanto, e de facto para nós é comovente sentir que é um espaço onde as pessoas do mundo inteiro se podem encontrar, não é? É um bocadinho como um lugar que é um não lugar, ou seja, que é um lugar do mundo inteiro. E isso, do ponto de vista da gestão, para nós acarreta uma responsabilidade imensa. Claro. Porque temos que dar resposta e conseguir acolher esta gente que procura o Mosteiro de Alcobaça por variadíssimas razões. Não é só a história, mas também o sentimento religioso, a experiência espiritual e o estar consigo próprio. Cada vez mais é o perfil do nosso visitante. Estar consigo próprio e ouvir a Deus e ouvir-se a si próprio. E isso de facto é muito importante porque nos leva a ter a consciência que não estamos a trabalhar só para um segmento de turismo religioso, nem só para o segmento do turismo cultural, estamos a trabalhar por vários segmentos do turismo, estas novas tendências do turismo, que nos mostram que a sociedade necessita de algo mais. Mas o que é interessante, tudo isso que disse que me deixou a mim aqui a pensar é, de facto, o convento, o mosteiro, estar no fundo, de uma forma ou de outra, sempre a regressar às origens. O encontro consigo mesmo, o encontro com Deus, não é? E isso é muito importante. Como é que um espaço não perde a sua atualidade passados tantos séculos? Exato. Porque já não temos comunidade, infelizmente, porque os cistercienses, depois da extinção das ordens religiosas em 1834, não voltaram a Portugal. Temos apenas uma pequena comunidade no norte de Portugal, de 3 monjas. E há um ensaio neste momento, penso que de monges brasileiros cistercienses, penso que da Observância Comum, que estão a tentar implementar-se em Évora, em São Bento de Castris, precisamente. Mas no nosso caso em concreto, sim, continuamos, de facto é um monumento aberto ao público, é um monumento do Estado, integralmente, mas continua a cumprir, no fundo, a sua função do ponto de vista da espiritualidade. E isso, para nós, tem que ser central ao nível do processo de gestão. Claro. A nossa igreja, por exemplo, a Igreja de Santa Maria de Alcobaça, para ter a noção da importância no mundo cisterciense e no contexto da arquitetura europeia coeva, foi a terceira maior igreja da Ordem de Cister a ser construída. Estamos a falar de um universo de 1750 abadias e é hoje a segunda maior subsistente. Meu Deus. Porque a primeira maior, com cerca de 132 metros de comprimento, foi a igreja da Abadia de Vaucelles, em França, que foi destruída após a Revolução Francesa. Restam apenas algumas ruínas de outros lugares regulares. A segunda foi Pontigny, de que resta a sua magnífica igreja, mas dos lugares regulares apenas resta aquilo que nos falta aqui, que foi o edifício dos conversos, portanto toda a ala poente do mosteiro. E a terceira é execo com Claraval, Alcobaça, porque Alcobaça, como sabe, reproduz o modelo da sua casa-mãe, que é a Abadia de Claraval, e que, como sabe, ainda hoje é uma prisão de alta segurança. Após, portanto, durante o período conturbado da Revolução Francesa e os anos seguintes, acabou por ser completamente demolida, incluindo a igreja, portanto, a parte medieval, não é? Porque precisavam da cantaria para a construção das casas. Subsistem os edifícios do século XVII e XVIII, mas a parte medieval foi completamente demolida. Só restando o edifício dos conversos. E nós costumamos brincar um pouco, dizendo que se unirmos o que resta da Alcobaça, da parte medieval, com o que resta da parte medieval da abadia, da sua abadia-mãe, a casa de São Bernardo de Claraval, temos um mosteiro cisterciense perfeito, porque a organização espaço-funcional
e a tradução da espiritualidade cisterciense na arquitetura foi efetivamente perfeita aqui em Alcobaça, não é? E por isso é que maioritariamente o público que nos visita é francês, porque vem a Alcobaça ver a sua Claraval perdida. Que interessante, que interessante. E porque foi a última filha de Claraval em vida de São Bernardo. Não sabia. Que a nossa fundação é de 8 de abril de 1153 e São Bernardo de Fontaine de Dijon, o abade de Claraval, vem a falecer a 20 de agosto do mesmo ano. E, portanto, foi efetivamente a última fundação, já num tempo em que a Ordem não queria abrir mão a mais fundações. Mas, efetivamente, Dom Afonso Henriques fez uma proposta irrecusável à Ordem e acabou efetivamente por conseguir fazer a doação. Deus usou-se, não é? Deus usou-se do irmão para dizer ao irmão, não é? Para chegar aqui a espiritualidade e a mensagem de São Bernardo. É verdade. Sr. Doutora, como viu, uma conversa tão pequena, mas eu digo que afinal a canção própria daqui tem muita razão. Quem passa por Alcobaça não passa sem cá voltar. Esperemos que sim. São E eu todos vou voltar, porque eu já, das vezes que cá vim, ainda nunca consegui ver o mosteiro. Mas eu vou cá vir um dia quando quiser. para visitar. E convido-vos também a todos vós que estáis a assistir a este programa, não fiquem em casa, venha conhecer mais e melhor este que é um grande lugar de encontro do homem com Deus. Porque um templo, um mosteiro, é sempre o coração de Deus no coração do homem e o coração do homem quer trazer o coração de Deus. Muito obrigado a todos aqueles que estiveram connosco, muito obrigado, doutora. Até para a semana, se Deus quiser.